O Flow Podcast, se você não conhece, é a maior mídia da internet brasileira hoje em dia. Muitas pessoas querem estar lá, desde políticos, músicos, influenciadores, também, claro, pessoas que defendem alguma causa, como é o meu caso. É um canal aqui no YouTube que já tem mais de 264 milhões de visualizações, tem vídeo lá com mais de 6 milhões de visualizações, tem muita gente que assiste ao vivo ao bate-papo que eles fazem lá todos os dias. É bastante comum lá no Flow ter 20, 30, 40 mil pessoas simultaneamente assistindo ao bate-papo ao vivo, então eu considero que é uma grande janela da internet brasileira hoje em dia. E muitos de vocês sempre me falam, Fábio, vai no Flow, porque sempre que eles falam de veganismo lá, não é um vegano falando, eles falam meio superficialmente, vai lá pra explicar, pra conversar. E eu sempre respondo, olha, eu iria, mas precisa rolar o convite, né? Eu acho chato eu ficar me convidando, tipo, mandar mensagem pros caras e tal. E aí ontem, segunda-feira, de tanto vocês mandarem mensagens pra eles lá, eu suponho, né? Eu já vi algumas pessoas comentando lá, chama o Fábio e tal, e a pessoa me marca, né? Eu vou lá, curto e tal. E aí de tanto vocês fazerem isso, eu acho que eles se convenceram de que seria uma boa ideia me chamar, e me chamaram. E eu tenho vontade de ir lá, eu conheço bastante como é ali o esquema do programa, eu assisto praticamente todos os bate-papos que eles fazem, né? Eu tô falando bate-papos porque eles não dizem que é entrevista. Parece uma entrevista, mas eles não gostam que chame de entrevista. Então são bate-papos, é uma conversa que vai fluindo assim, por isso que chama flow, né? Não tem roteiro, não tem nada. Eles vão conversando, vão trocando uma ideia e ver onde é que vai dar. Só que tem uns poréns aí, né? Então eu vou falar pra vocês aqui como é que vão ser os próximos passos, quando eu vou lá, talvez, ou se eu vou mesmo, ou se eu não vou e tal. Primeiro eu vou te mostrar a conversa que eu tive com o Serginho, que é o produtor lá do Flow Podcast. Eles me mandaram uma mensagem assim, olá, no domingo. E eu não vi, acabei vendo só ontem, segunda-feira, e aí eu já mandei um salve, salve família, que é o que eles falam lá no programa direto, né? O Igor sempre abre os episódios desse jeito, então eu acho que ele já se identificou um pouco. Aí ele lançou um kkk, tudo bom? Eu sou o Serginho e minha missão é fazer a gente acertar uma noite pra gente trocar ideia. Aí ele perguntou, você é de São Paulo? A agenda de abril tá quase toda 100%, eu tava pensando em marcar pra maio. Se você estiver saindo na pandemia, né? A gente esteriliza os estúdios todos os dias e a equipe só sai de casa para vir no Flow. E aí eu respondi pro Serginho, falei, fala Serginho, como é que tá, irmão? Então, eu já morei em Sampa, mas hoje tô a 600 quilômetros da capital, em Adamantina, São Paulo, perto do Mato Grosso do Sul. É longe. Eu pegaria o carro e fazia esse rolê de 1.200 quilômetros pra ir no Flow, né? E de volta, né? 600 pra ir, 600 pra voltar. Só que na pandemia tá complicado, até porque eu tenho uma neném em casa e tal, né? Como vocês sabem, a Serena, que tem 4 meses. Teria como a gente deixar essa conversa em aberto para marcar isso daqui uns meses? Manda um abraço pro Igor e pro Monark, eu acompanho de perto o Flow há alguns meses. E eu até fiquei meio com receio dele falar, não, então deixa quieto, eu queria chamar agora, mas se não dá eu ponho outro e acabou, né? Mas ele foi legal, ele falou assim, claro que tem como. Quando você tiver de boa, me manda mensagem aqui. Aí eu disse, com certeza, Serginho, obrigado mesmo pela consideração. Assim que possível, a gente faz acontecer. E eu perguntei também se podia divulgar essa conversa aqui, né? Que foi pelo inbox ali do Instagram. Ele falou que podia, que não tinha problema nenhum. Então, assim, até algumas pessoas me disseram, né, quando eu postei no meu Instagram, né, que eu tinha sido convidado para ir no Flow, mas tem essa coisa da distância e tal, porque eu não moro em São Paulo. Aí muita gente falou, nossa, mas que isso, a gente faz uma vaquinha, paga essa viagem e tal. Eu agradeço bastante as pessoas que tiveram essa ideia, mas neste momento o problema não é nem a grana em si. Eu poderia pegar o carro e ir 600 quilômetros até São Paulo, 600 para voltar. Só que assim, são 3 dias que eu vou ficar fora de casa, um dia para ir, outro dia para fazer o evento lá às 8 da noite e outro dia para voltar, né? Aí tem hotel e tem tudo mais, mas tudo isso eu faria porque eu acho que é um programa legal, também poderia fazer outros programas em São Paulo de repente. Só que na pandemia, cara, com uma pessoinha lá em casa que não vai ser vacinada, que é minha filha, e a minha esposa também não foi vacinada, e eu também não fui, né, porque não tá na minha vez ainda, é muito complicado assim. E apesar do Serginho dizer que eles limpam, né, esterilizam lá o estúdio todos os dias, é complicado, eles ficam numa mesa assim, de frente a frente, né, e vai convidado novo todo dia lá, então assim, eu faria o programa de máscara e face shield, talvez. Só que o deslocamento, ficar em hotel, né, vou ter que parar em posto de gasolina e tal, porque avião eu até tentei procurar passagem e tal, mas tá muito mais complicado, né, e avião, aeroporto e tal, tá complicado ultimamente. Então se eu fosse agora, seria de carro, mas eu acho que não há necessidade de correr esse risco agora, dar esse rolezão agora, então dá pra gente sentar, esperar um pouquinho, vacinar, mais pra frente aí daqui uns meses, com certeza eu vou mandar mensagem lá e se possível eu vou aparecer lá no Flow e obviamente eu vou avisar vocês antes aqui, porque eu quero todo mundo acompanhando lá, mandando pergunta, e eu tenho um plano também, como eles estão fazendo à noite agora, eu quero chamar uma pizza vegana lá top assim pra eles experimentarem, porque é muito complicado quando a gente fala, não, mas tem comida boa vegana e tal, e os caras tipo pensando em salada de alface e tal. Então assim, é legal quando a gente fala de veganismo, se tem a oportunidade de lançar alguma coisa muito boa, enquanto
enquanto você fala, a pessoa tá, nossa, mas isso aqui é muito bom mesmo e tal. Esse é o mundo perfeito. E também tô aberto a falar sobre outros assuntos também, não só veganismo, né? Eu acho que acaba que rola uma conversa legal lá. E muita gente falou, olha, cuidado com o Monark, hein? Ele vai querer ficar te refutando o tempo inteiro. Cara, o Monark é o que eu era no passado, eu acho. Assim, um cara curioso que quer saber, não, mas isso aqui, por que você tá falando isso? Será que isso tem lógica mesmo e tal? Então, eu não tenho problema nenhum. Eu acho legal o jeito do Monark. O Igor já é um pouco mais político e tal, mas ele discorda também quando precisa discordar. Assim, cara, mas eu acho que eu vou ficar em casa, assim, tranquilão, de boa mesmo. Então é isso, agradeço vocês que foram lá encher o saco deles pra me chamar. Chamaram, eu vou, só não sei quando ainda, exclusivamente por conta da pandemia, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, por favor, curta, foi mais um aviso do que qualquer outra coisa. Inscreva-se aqui no canal para não perder nada e em breve eu volto com mais um vídeo. Um grande abraço, tchau!